Queridos irmãos, nosso pastor Carlos e sua família estão de férias. Eles viajaram hoje para o Nordeste para restaurar das lutas do trabalho desse ano de 2015, e nós cremos que eles vão ter paz, vão ter um bom descanso para voltarem com toda a força para continuar o ministério nesse novo ano de 2015. E nós estamos encarregados então de trazer a mensagem nessa noite. Queremos ser bênçãos para os irmãos nessa noite. Tá bem? Amém? Eu sei que é difícil não ouvir o pastor Carlos, mas as circunstâncias nos conduzem a essa situação. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículo 17, um texto bem simples, bem conhecido. Como nós não temos a transparência, os irmãos vão ter que abrir suas Bíblias, para aqueles que têm Bíblias. Se não tem, traga a sua Bíblia. Mesmo tendo a projeção, é muito bom andar com a Bíblia, viu, irmãos? Eu não deixo de estar com a Bíblia não, porque a projeção é boa, mas às vezes a tecnologia nos deixa na mão e a gente, estando com a espada, estamos mais seguros, né? Todos acharam? Mateus capítulo 4, versículo 17. O texto diz assim: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos mais uma vez, Pai, porque realmente reconhecemos como privilégio estar na Tua casa e, sobretudo, nessa hora em que vamos meditar na Tua palavra. Nós pedimos para que ela seja adequada às nossas necessidades, receba acolhida em nossos corações e mentes, e nós possamos ter uma disposição interior para atender ao mandamento do Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, eu quero meditar com os irmãos sobre esse texto. Esse texto é um primeiro mandamento de Jesus no seu ministério público, né? Até aqui então nós temos a história de João Batista anunciando o Salvador, e logo então Jesus aparece nesse texto de Mateus 4, e no verso 17 exatamente ele aparece dizendo isso, ou sendo narrado essa situação de que Jesus estava a pregar e a dizer: arrependei-vos. Arrependei-vos é um mandamento do Senhor Jesus, né? Como o ide, né? O ide também é um mandamento, está no imperativo, faça, né? Não é uma sugestão, não é um simples pedido, não é um simples desejo, mas é um mandamento que o Senhor Jesus traz para nós. Aliás, a expressão ou a situação do arrependimento está permeada em toda a Bíblia, né? Se nós lembramos do texto de 2 Crônicas 7,14, lá nós vemos o próprio Deus, né, dizendo que o seu povo deveria arrepender-se dos seus maus caminhos, né? Então ele sararia a sua terra. Depois o próprio João Batista pregava o arrependimento dos maus comportamentos, né, da má fama, das mazelas dos homens daquela época. E finalmente Jesus, assumindo o seu ministério público, prega essa mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos meditar então sobre esse mandamento do Senhor Jesus: arrepender-se. O que nós podemos aprender sobre essa ordem, esse mandamento? Primeiro, nós já vimos,
tal como lá no Velho Testamento, em Êxodo, que nós conhecemos e temos lá os 10 mandamentos, que era uma ordenança para que o povo de Deus, o povo de Israel, seguisse aquelas orientações, porque seriam boas para o povo. Aqui também Jesus, no Novo Testamento e no seu caminhar de ministério, ele traça vários mandamentos para o povo, para aqueles seus seguidores. E esse arrepender-se era o primeiro deles. Então, certamente, Jesus queria ensinar algo que seria útil para o povo, para os seus seguidores: arrepender-se. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Arrepender-se não é só um sentimento, né? Não é só um pedido nesse contexto de Jesus. É mais do que isso. É mais do que isso. Tem mais do que isso. Então nós precisamos entender o que é esse arrependimento. O que será que Jesus quer dizer com arrependei-vos? Será que ele está pensando numa conduta moral? Será que ele está pensando numa conduta espiritual? Será que Jesus fazia essa separação? Ele tinha essa ideia de dicotomia entre vida espiritual e vida física, vida material? Como é que Jesus pensava? O que é arrependimento? Para nós entendermos essa expressão arrependimento, é muito útil que a gente volte ao original da palavra, né? Arrependimento no grego significa metanoia, trazendo para a nossa facilidade de falar, né? Na verdade, a ideia é metavel, mas a gente usa como metanoia. E a expressão metanoia, ela se subdivide em duas: meta e noia. E essas duas expressões de uma palavra só têm significados que nos ajudam a compreender o que Jesus queria dizer com arrependei-vos. O que Jesus queria nos estimular quando ele dizia arrependei-vos. A primeira palavra, ou o prefixo da palavra metanoia, a expressão meta, significa movimento ou mudança. Movimento ou mudança. Então já nos dá uma ideia de que precisa haver uma mudança, precisa haver um movimento quando nós somos convidados ao arrependimento. E a palavra noia significa ou refere-se à mente, aos pensamentos, às percepções, disposições e propósitos do ser humano. Então, se nós juntarmos metanoia, nós vamos perceber que a ideia da palavra arrependimento é um movimento, uma mudança da mente, dos pensamentos, das percepções, das disposições interiores e dos nossos propósitos. Isso é arrependimento. Portanto, se um pai corrige um filho, ele chora, fica triste, vai para o quarto e depois volta e faz exatamente a mesma coisa, ele não se arrependeu, porque o arrependimento implica num movimento, numa mudança de percepção, de propósito, de disposição. Ou seja, não basta o choro, não basta a tristeza interior, é preciso que isso faça gerar uma mudança num sentido diferente, num sentido de, como a gente mesmo usa, a conversão, mudar de direção, né? Então é importante compreendermos essa etimologia da palavra arrependimento, porque se queremos entender o que Jesus nos manda fazer, é importante que entendamos como ele dizia isso, como era o original dessa palavra. Jesus pregava isso naquela época, mas será que isso é atual para nós? Será que nós ainda temos que receber essa mensagem de Jesus, colocada aqui na palavra de Deus, para nos arrependermos? Muitos de nós podemos pensar assim: bom, mas eu já sou membro de igreja, eu já sou crente, convertido, já frequento a igreja há muitos anos, já fui batizado,
então o arrependimento já se deu comigo. É até possível, mas a pergunta que fica é: o arrependimento que se deu conosco, é esse arrependimento que Jesus pregava, de uma mudança, de um movimento, no sentido de mudar a nossa mente, mudar as nossas percepções, mudar os nossos propósitos, as nossas disposições interiores? Ou será que só mudamos porque agora nós vimos à igreja, nós cantamos no louvor, nós damos o dízimo? Será que é só isso? Então nós estamos vendo que o arrependimento é mais do que isso, né? Porque o interior, quem conhece, somos só nós mesmos, né? Eu não tenho como avaliar nenhum de nós, nenhum de vocês, se houve de fato um arrependimento legítimo, no sentido de mudança de propósito, de mente, de pensamento, né? Eu posso ver que antes você não vinha à igreja e agora vem. Posso ver que antes você não cantava na igreja e agora canta. Mas eu não consigo fazer uma leitura interior de que a sua mente, o propósito do seu coração, a sua predisposição está numa direção errada, numa direção diferente, num caminhar, num movimento diferente. Então nós precisamos avaliar. E pensando nisso, é claro que a mensagem de Jesus é própria para hoje, ela é atual. Até porque Jesus diz isso não só às pessoas que não o seguiam, mas depois, aqui sim, ele está começando, ainda não tem os discípulos, mas depois ele replica essa mensagem mais adiante, aí já no contexto com os discípulos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Então, se ele dizia isso também àqueles que o seguiam, é porque muitos que o seguiam precisavam de uma mudança interior, de uma mudança da mente. E Jesus sim, ele conseguia fazer o raio-x completo das pessoas, né? Inclusive do interior. Portanto, arrependimento é mudança, um movimento de propósitos, de mente, de disposições, de pensamentos. Se pensarmos assim, fica mais fácil nós entendermos a mensagem, o mandamento de Jesus. Mas arrepender-nos do quê? Né? De que nós devemos nos arrepender? O pecado. O pecado é uma agressão a Deus. E nós devemos nos arrepender do pecado, aquilo que desonra a Deus, aquilo que faz Deus menor do que Ele de fato é. Muitas vezes nós, com nossas atitudes, com os nossos pensamentos maus, com a nossa falta de disposição para com Deus, nós colocamos Deus num lugar que Ele não merece. Nós deixamos Deus em segundo plano. Então o pecado é uma agressão a Deus. Vejam, Lucas capítulo 5, versículos 32 diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E esse texto, ele quer dizer que Jesus veio chamar todos nós ao arrependimento, porque a própria Bíblia diz que não há um justo, um só sequer, né? Pode ser que haja pessoas que se acham justos, mas na verdade não há. O exemplo de pecado, a leitura de pecado que Jesus faz ou fez no contexto do Novo Testamento, que eu acho muito interessante, é na parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 13 em diante, nós conhecemos a história. O filho chega ao pai e diz: pai, eu quero desfrutar a vida, eu quero que o Senhor antecipa toda a minha herança, a minha parte que me cabe.
primeiro erro do filho é que herança não é direito, é uma expectativa de direito, né? Eu não tenho direito a nada do meu pai enquanto ele estiver vivo. Eu tenho uma expectativa de que um dia vai haver um evento morte e aí eu vou ter uma parcela do que ele tiver. Mas eu não tenho direito enquanto ele for vivo, né? Então o filho já começou errado por aí. Pai, eu quero que o senhor me antecipe a minha herança. Mas o pai, certamente bondoso, aceitou a condição e deu a ele uma parte daquilo que ele tinha. Quando tudo aquilo aconteceu, o que aconteceu com aquele jovem? Ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente na prostituição, esbanjou o dinheiro, né? E quando ele tomou consciência de tudo aquilo que ele fez, da vida dissoluta que ele levou, então ele pensa consigo: pai, vou voltar para minha casa e dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Nesse momento ele reconheceu, né? Ele teve aquela compreensão de que ele precisava mudar de direção, mudar de propósitos, mudar de disposição. Ele precisava criar forças para sair da sarjeta, da pocilga, para ser mais preciso, onde ele chegou a estar, e voltar à casa do pai. Isso é arrependimento, né? Ele houve uma decisão interior de sair daquela situação de miséria e voltar. Com humildade, ele já nem queria ser chamado filho, ele poderia se satisfazer com a ideia de trabalhar para o pai dele como um empregado. Então, irmãos, muitas vezes nós pensamos: mas eu nunca pedi a herança antecipada do meu pai. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fumei droga, enfim. Mas, como eu disse no início, muitas vezes a gente não pratica atos exteriores que as pessoas conseguem identificar. Mas será o que tem na minha mente? Será o que tem no meu pensamento? Qual é a minha disposição para o Senhor, né? Eu vejo sempre o pastor elogiando a equipe de Ministério de Música, porque eles estão aqui ensaiando aos sábados, chegam domingo mais cedo, né? Isso é o quê? Isso é uma disposição de vir fazer um trabalho específico para o reino de Deus, para a obra de Deus. Qual é a minha atitude? Será que é a mesma? Ou será que eu estou lá em casa, mas não estou um pingo de vontade de ir lá na igreja, hoje é sábado, ensaio do coral, num calor desse, vou ficar aqui. Então vejam, arrependimento é também mudança de disposição, né? Eu sempre trago à mente aquele texto que diz que Deus é o que opera em nós, tanto querer quanto realizar, né? Então, às vezes eu até quero, eu queria ser mais útil na igreja, mas eu não consigo. Mas Deus não opera em nós o querer e o realizar? Vamos pedir a Deus: Senhor, eu quero mais do que a vontade, eu quero realizar, eu quero ter força, disposição interior para fazer a tua obra, né? Então Deus quer que nós vivamos assim, não como aquele moço que se foi, não como essa primeira atitude, mas aquela segunda atitude em que ele reconhece a sua situação dissoluta e se arrepende e deseja, toma uma decisão de mudar de direção e voltar à casa do Pai. É assim que nós devemos agir. O pecado desonra a Deus, é uma dívida para com Deus. Felizmente, Deus providenciou Jesus Cristo para pagar essa dívida por nós, né? Como diz lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, que o Filho de Deus
ele não veio para ser servido, mas para servir e se dar em resgate de muitos. Portanto, a dívida que nós tínhamos, nós podemos vê-la paga se simplesmente aceitarmos esse sacrifício, essa oferta maravilhosa do perdão de Jesus. Se queremos então desfrutar dessa graça, nós precisamos nos arrepender. Então vejam, a mensagem não é para os que estão lá fora, é também, mas é também para nós, né? Como é que nós temos agido? Como é que tem sido a nossa conduta diária? Como é que nós temos nos portado no nosso trabalho, no nosso relacionamento familiar? Como têm sido as nossas palavras? Será que o que nós conversamos no meio dos nossos colegas, na faculdade, no trabalho, nós teríamos liberdade de compartilhar aqui numa reunião social da igreja? Como é que está sendo a nossa boca? O que nós temos falado, né? Qual tem sido a disposição interior do nosso coração? Então, se na nossa análise nós não temos nos encontrado em acerto com Deus, precisamos nos arrepender. Arrepender, mudar de direção, mudar de mente, mudar de pensamentos, mudar os nossos propósitos, as nossas disposições interiores. Uma coisa importante é que Jesus, nesse mandamento, como eu destaquei atrás, o faz não para a igreja, não para os discípulos, mas faz para todos. Portanto, o mandamento do arrependei-vos é universal. Ele é para toda a humanidade, né? Vejam quando, lá em Lucas capítulo 13, deixa eu ver se eu acho. Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 14. Mas talvez a gente não precise ler todo. Jesus se depara com algumas pessoas que vêm trazer duas notícias trágicas para ele. Olha, Lucas capítulo 13 diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que o mesmo realizava. E ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido com essas coisas? Não eram. Eu vô-lo afirmo: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecerão. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vô-lo afirmo. Então, todos são chamados ao arrependimento. Qual que é o contexto aqui? Aconteceram duas tragédias: matança de uns galileus e uma torre que caiu, matou também uma boa turma lá. E aqueles escribas, fariseus, aqueles homens chegaram a Jesus dizendo assim, meio que, puxa vida, o que será que eles fizeram para merecer uma tragédia dessa, né? Foram mortos os galileus, uma torre cair, puxa vida. Eu fiquei lembrando do 11 de setembro, caiu a torre, né? Muitas pessoas morreram. Será que elas mereciam? Tinham um pecado que Deus foi castigar? O que Jesus está respondendo é que não. Jesus está dizendo assim: olha, se porém não vos arrependerdes, ele está falando para quem trouxe a notícia. Se vocês também não se arrependerem, vocês perecerão. Ou seja, não é porque eles são mais pecadores do que vocês,
ou por aqueles que foram derrubados pela torre, são mais pecadores do que vocês. For uma circunstância de guerra, ou de ódio entre povos, ou de uma obra mal feita, e as pessoas sofreram as consequências, mas não porque eles eram mais pecadores do que vocês. E nós às vezes temos um pouco essa ideia: não, mas nós estamos na igreja, não, nós estamos no pequeno grupo, não, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós vamos lá no Pão e Vida, levamos a cesta. Será que tudo isso nos faz melhor do que as outras pessoas? Então nós temos que refletir como está o nosso coração, a nossa disposição, a nossa mente, aquilo que as pessoas não conseguem examinar. Não dá para examinar. Como eu disse, eu não consigo olhar aqui, eu não tenho um raio-x que consegue examinar, ninguém consegue fazer isso, mas Deus vê o nosso interior, e aí sim nós vamos prestar contas a Deus, tá? Então o convite é universal, não é só para quem sofre a consequência, mas para quem vem trazer a notícia também. Jesus diz: você está pronto? Você já se arrependeu dos seus malfeitos? Porque todos carecem da glória de Deus. Todos vocês vão perecer se continuarem nesse caminho. Lucas 5,32: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quem é que pode dizer que não tem pecado? Não é mesmo? Então, Jesus veio buscar a todos e deseja que todos os pecadores se arrependam. Vejam também o exemplo que nós encontramos lá em Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, versículos 9 em diante, é a parábola do fariseu e publicano, né? Olha só: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então Jesus está falando aqui com alguns fariseus, alguns que confiavam-se em si mesmos, ou seja, se achavam bons, eram religiosos, né? Pessoas religiosas que se achavam corretas, faziam tudo direitinho. E Jesus diz a eles: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, ou seja, um religioso, e o outro um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, um fiscal, que naquela época era alguém muito mal visto pela sociedade, porque extorquia as pessoas. E continua: o fariseu pôs-se em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Então vejam, essa é a imagem do religioso, do fariseu, aquilo que nós estávamos falando, né? Aparentemente, se nós tivéssemos um medidor de espiritualidade nas nossas igrejas, talvez esse seria o irmão mais espiritual, né? Jejua 2 vezes por semana, não é isso? Ele orava com muita suntuosidade, ele dava o dízimo, ele não roubava, não era injusto, não era adúltero. Então nós, certamente, com os olhos humanos, falamos: puxa vida, esse é um grande irmão, vamos, pastor, tem que convidar ele aqui para frente, sentar aqui na cadeira da frente, né? Porque é um homem exemplar, né? E o outro, o publicano, o fiscal, que passava a mão no dinheiro do povo. O publicano, por sua vez, estando de pé, longe, sentava lá nos fundos da igreja, ele não ousava nem ainda levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, eu pecador. E aí Jesus conclui:
Digo-vos que este, o publicano, foi embora justificado, e aquele, não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, o arrependimento é para todos, e quando Jesus diz todos, é inclusive para nós que nos achamos religiosos bons. Todos nós que achamos que estamos cumprindo a agenda da igreja. Eu estou dando aula na escola dominical, eu canto no louvor, eu vou lá, prego de vez em quando, eu vou no Pão e Vida, eu ajudo no ministério infantil, eu ajudo na filmagem, ajudo no slide, ajudo no som, então eu sou bom. Eu não sou como esses outros aí que ficam aí espalhados, vai de igreja em igreja, às vezes não vai, né? Mas não é isso que Jesus está dizendo. Todos nós somos alvos do mandamento de Jesus: arrependei-vos. Qual é o arrependimento? É só você, cada um de nós, que tem que fazer análise interior e dizer: Senhor, Tu sabes do que eu preciso me arrepender, Tu sabes o que se passa na minha mente, Tu sabes a minha falta de disposição, Tu sabes que eu não fiz nenhum propósito para servir melhor o Senhor nesse 2015. Tu sabes, me ajuda na minha fraqueza, e me arrependo, mudo de direção, mudo de mente, mudo de propósito, e não simplesmente choro no dia 31 de dezembro e no dia 1º em diante faço da mesma forma. O convite, o mandamento, não o convite, é universal para todos nós, irmãos. Não é só para quem não está na igreja, não é só para quem é um amigo, mas para todos nós, mesmo nós religiosos. Por fim, o mandamento do arrependimento é urgente. Se nós repetirmos Lucas capítulo 13, versículo 5, né? Lucas 13, 5, nós vamos perceber isso. Olha, quando ele está contando aquela história da tragédia dos galileus que foram mortos, da torre que caiu, no verso 5, Jesus diz: não eram, eu vou-lo afirmo, está falando que eles não eram piores, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecerão. Todos igualmente perecerão. Por isso que é urgente, porque ninguém quer perecer, ninguém quer morrer, ninguém quer ficar distante de Deus, ninguém quer ter a oportunidade de gozar a vida eterna junto com Deus, né? Mas se nós não queremos, nós precisamos tomar a decisão de obedecer ao mandamento e nos arrependermos, porque ficar longe de Deus é uma tragédia, vejam como Mateus capítulo 12, o evangelista, ele narra a situação da gravidade, quando ele está falando isso às pessoas daquela época. 12:41, acho que não é Mateus 12:41, eu estou em Marcos. O evangelista está dizendo àquelas pessoas sobre a necessidade do arrependimento, mas certamente recebendo pouco caso das pessoas. E ele diz o seguinte: os ninivitas, eles se levantarão no juízo com esta geração. Então vamos pensar, volta de Jesus, todos se apresentam diante do Deus juiz, e os ninivitas vão se apresentar, e eles os ninivitas condenarão essa geração. Por quê?
Porque quando Jonas foi até os ninivitas, pregou a mensagem de arrependimento, o que aconteceu? Jonas não acreditava, os ninivitas se arrependeram. Foi uma cidade, uma grande cidade que se arrependeu, rasgaram suas roupas, se vestiram de sacos, jogaram cinzas nas suas cabeças. Os animais também fizeram um jejum. O rei declarou que todos, pessoas e animais, jejuassem, se vestissem de sacos, cinzas nas cabeças, para demonstrar a mudança de mente, a mudança de atitude, de disposição daquele momento em diante para com Deus. Eles estavam realmente arrependidos. E o que o evangelista está dizendo é: vocês dessa geração vão ser acusados por aqueles ninivitas, porque vocês estão vendo Jesus, estão ouvindo da mensagem, estão vendo os milagres, e vocês não estão acreditando, vocês não estão mudando a mente, vocês não estão mudando de atitude, vocês continuam da mesma forma, vocês perecerão. Portanto, irmãos, a mensagem é urgente. Vejam como Jonas sofreu naquela ocasião, porque Deus mandou, ele fugiu. Deus mandava, ele criava uma desculpa, até que ele foi. E ele, que não acreditava, viu toda aquela cidade se arrepender. Qual é a desculpa que nós estamos dando para pregar esse mandamento urgente para as pessoas, antes que elas pereçam, antes que elas tenham essa oportunidade de mudar a sua disposição interior para vir aos braços de Jesus, né? Será que temos sido falhos? Será que nós temos sido negligentes? Também o que nós podemos ouvir de Jesus ou de Deus, Mateus 11, 21 vai nos revelar isso. Jesus, quando pregava, realizava sinais e maravilhas, ele chegou ao ponto de dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque vocês estão vendo os milagres acontecer, vocês estão vendo coisas extraordinárias acontecendo, e mesmo assim o coração de vocês está duro. E ele então pode dizer isso para nós também. Se nós não nos atentarmos a essa mensagem, não assimilarmos essa mensagem da mudança interior, pode ser que nós recebemos um ai de você, Augusto. Você viu tantas coisas, você participou das campanhas de oração na comunidade, você viu milagres, você viu pessoas regeneradas, você viu Deus operando coisas maravilhosas diante daquele povo, mas você não mudou a sua atitude interior, você ficou com o coração duro, você não quis participar da minha obra, você não quis ajudar na expansão do reino de Deus naquela cidade de Goiânia. Ai de você, Augusto, você vai pagar um preço grande. E o preço, irmãos, é a separação eterna de Deus, né? Separação eterna de Deus. Perecer é estar separado de Deus. Agora sim, por fim, essa mensagem do arrependimento, esse mandamento do arrependimento, tem uma implicação para todos nós. É a responsabilidade que nós temos de replicar esse mandamento. Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47, nos mostra como nós temos essa responsabilidade. E lhes disse Jesus: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Irmãos,
é claro o texto. E que em seu nome se pregasse arrependimento. Enquanto ele esteve aqui, ele pregou o arrependimento, dizendo que o reino de Deus estava próximo. Mas quando ele foi, ele deixou os seus discípulos e seguidores com essa responsabilidade: vão e continuem dando essa ordem de que as pessoas precisam se arrepender, as pessoas precisam mudar de mente, de pensamento, de atitudes, de propósitos, de disposição. Essa responsabilidade é nossa. Se nós não fizermos isso, se nós não dissermos isso às pessoas, que elas precisam de arrepender-se, nós estaremos sendo negligentes. E a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Nós não queremos nem ser aqueles que não aceitam a mensagem, o mandamento do arrependimento, mas também não devemos ser negligentes na obrigação, na responsabilidade de pregar, de anunciar, de difundir a necessidade de arrependimento. Não adianta dizer: eu sou amigo do Evangelho, eu gosto muito dos crentes. Não é isso que a gente quer, não é isso que Jesus quer, não é isso que Deus quer. Deus não quer amigo de evangélico, Deus não quer gente que acha a Bíblia bonita, que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, Deus não quer nada disso. Deus quer uma mente nova, Deus quer uma mente convertida, Deus quer mudança de propósito interior, Deus quer uma disposição interior em prol do seu reino. Só assim a obra do Senhor vai ser realizada. Só assim a obra do Senhor vai ser realizada aqui, vai ser realizada lá e até os confins da terra. Amém? Amém. Deus nos ajude a sermos crentes. Deus nos ajude a ter coragem de nos arrependermos. Deus nos ajude a aceitarmos que nossa mente muitas vezes está podre, está suja, que nossa disposição, na verdade, não é disposição, é indisposição, que nossos propósitos, na verdade, são para ganhar coisas, mas não para ser o que Deus quer que nós sejamos. E Deus nos ajude também a compartilharmos com as outras pessoas que elas precisam ter essa nova mente, a mente de Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, muito gratos, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, e nós cremos que ela produz resultado em nós. Pai, nós pedimos agora que o nosso interior, que o nosso coração, a nossa mente, tenha uma disposição, ó Deus, de servir ao Senhor com pureza de propósitos, ó Deus, com sinceridade, não porque alguém vai ver, não porque alguém vai assistir um culto, não porque alguém vai ver eu cantar, não porque alguém vai ver eu ofertar, mas porque eu vou fazer isso com sinceridade, ó Deus, porque eu vou servi-lo com amor, com dedicação, fazendo o melhor para agradar ao Senhor, porque nós sabemos que o pecado é uma agressão ao Senhor, ó Deus, e nós não queremos pecar, nós não queremos desonrar o Senhor, nós queremos ser arrependidos das nossas mazelas, ó Deus. Também nos ajuda, Pai, a quando estivermos com pessoas que ainda nem conhecem bem a Tua palavra, nem conhecem a mensagem central do Evangelho, que é a vinda de Jesus para morrer, nos dar uma nova vida, que nós possamos dizer: olha, você precisa mudar também a sua mente,
os seus propósitos, a direção da sua vida em direção a Jesus, porque é isso que nos leva a Deus. Pai, faz isso com cada um de nós nessa noite, Deus. Oh, Pai, se alguém está desatento, volta a mente para cá, Senhor, para que possa haver transformação, para que possa haver, Senhor, regeneração, para que possa haver obediência ao mandamento do Senhor. Nós queremos ser uma igreja comprometida com o Teu reino. Nós queremos ser uma igreja que pratica a Tua palavra, Senhor, e nada melhor do que obedecer ao Senhor, arrependendo-nos das nossas mazelas. Perdão, Senhor, aceita o nosso pedido de perdão. E, Pai, que cada um de nós possamos nominar ao Senhor as nossas mazelas, porque o Senhor tem interesse, o Senhor é um Pai que tem interesse em saber cada detalhe, para nos perdoar pecado a pecado e nos fazer mais limpos, mais alvos do que a neve. Muito obrigado, Senhor, faz isso conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.